mas vamos mostrar exatamente que o Moro enganou o Brasil. Ele já era um juiz com problemas de direcionamento de ação para grupos específicos de advogado, isso desde que ele assumiu lá em Cascavel. Vamos mostrar quem são os operadores do Moro, pessoas que não têm nada a ver com o sistema de justiça e que há muito tempo já gravitam em torno do Moro e ganharam com isso. Esses advogados ganhavam na delação, isso vem de uma prática desde o Youssef, e esses advogados eles ganhavam, e existe não, já existe uma denúncia, um processo que não foi adiante por manipulação do próprio Ministério Público Federal, porque impediu que se verificasse para onde ia o dinheiro que chegava até um dos operadores dele, que era um rei da delação, chamado o Antônio Figueiredo Basto, lá de Curitiba. Agora está meio fora de cena, assumiu todo o crime, ele próprio assumiu esse crime, e agora fica aí, depois do documentário, a expectativa de que haja investigação, e eu acho que isso é o resumo de tudo, para que a Lava Jato seja escrutinada. E você vai ficar muito claro no filme que ela nunca foi em defesa do Brasil, ela nunca foi de combate efetivo à corrupção, e pelo filme vocês vão ver que tudo mostra que, na verdade, havia alvos em que eles atacavam e outros eram protegidos. Como é que ninguém percebeu? É isso que ficou assim, olha, as histórias estavam aí. O Moro teve a passagem por Cascavel, ficou pouco tempo depois em Joinville e depois em Curitiba. E tudo isso aconteceu a partir da Lava Jato, a partir de 2014, se ignorou completamente que o Moro já era um juiz parcial, ele já era parcial. Ele já era um juiz que forçava a barra em processos, condenações que não se sustentavam. O caso, por exemplo, do Lula, a gente conhece agora como foi que ele dirigiu e do conluio dele com o Ministério Público, mas ele já atuava assim há bastante tempo. A vida dele toda foi assim. E ninguém mostrou, assim, em detalhes. Ele já era para ter sido, vamos dizer assim, desmascarado. Com isso, nós não teríamos o prejuízo que estamos tendo. O Brasil foi arruinado pela Lava Jato. Então, o que me surpreendeu era, veja bem, como é que pode uma pessoa com todo o histórico que tem o Lula, que tem o Moro, com toda a atuação que ele teve ao longo da carreira, e isso não foi escrutinado, não foi mostrado, já poderia ter sido. E ali, isso que me surpreendeu, porque mesmo nós, agora estou falando da velha imprensa, a gente não poderia esperar nada porque ela fazia parte desse conluio, mas isso já poderia ter sido mostrado antes. Como eu disse logo no início, a mídia independente, sobretudo o 247, se fortalece cada vez mais e, com isso, consegue fazer jornalismo de qualidade, investigação, trazer, vamos dizer assim, jogar luz onde tem tudo muito nebuloso, e o jornalismo existe para isso, para esclarecer, mostrar, olha, esta pessoa que vocês estão vendo, que foi alçada à condição de herói, já era um cara que, logo no início da carreira dele, já foi acusado por advogados de beneficiar banca de advogados. Vocês vão ver no filme, eu não vou contar agora que banca é essa, mas ele já tinha sido acusado. E isso, em benefício da verdade, deveria ter sido mostrado. A semana passada, nós desmascaramos o Dallagnol com aquele negócio do PowerPoint. E tem um passarinho que todo dia posa na minha janela, e eu acho que ele está me tentando dizer uma coisa: é que eu vou ganhar outra vez o processo na ONU para que eles saibam que eles cometeram uma heresia nesse país. E para que eu quero voltar a ser presidente da República? Olha, olé, 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 olá. Luciano,
Eu já fui presidente e graças a vocês, graças à compreensão de vocês nos momentos difíceis, graças à ajuda de vocês para que a gente pudesse acertar mais do que errar, eu deixei a presidência da República com 87% de boi ótimo, 10% de regular e 3% de ruim péssimo. O péssimo deve ter sido na sede dos Tucano, ou quem sabe na família do Bolsonaro. Havia uma investigação urgente para saber se esta coleta do Deltan Dallagnol não é, na verdade, uma operação de lavagem de dinheiro. Assim como existe uma suspeita razoável de que o recurso lá, o contrato do Moro com Álvares e Marçal, também foi uma operação de lavagem de dinheiro. Isto é, aquele dinheiro já era do Moro. Então, na verdade, ele consegue lavar ali com o contrato do Álvares e Marçal 3 milhões e 700 e justifica, e pode justificar alguns gastos e até o padrão de vida que ele está levando agora, que é muito acima do que ele levaria como juiz. E no caso do Dallagnol, nós sabemos, e isso graças às mensagens que foram acessadas pelo Delgatti, que o Dallagnol, ele é, numa expressão, vamos chamar assim, vamos chamar uma expressão que é até uma expressão que eu acho que define bem o que ele faz, o que ele gosta, o que ele faz. Ele é um comedor de dinheiro. Isto é, se você vê aquelas mensagens, várias delas indicam sempre um objetivo de ganhar recursos, aproveitar aquela notoriedade para ganhar dinheiro. Isto tem ele tramando, porque aquilo é uma trama, ele está tramando com um ex-estagiário dele, que era procurador, Robson Pozzobon, como burlar as regras do Ministério Público Federal para poder ganhar dinheiro. Então, tem uma mensagem lá que ele está falando num grupo que ele criou, ele, a mulher dele, o Robson Pozzobon e a mulher do Robson Pozzobon, e eles estavam discutindo a formação de uma empresa para que eles lucrassem com palestras. Então, ele queria ali, ele dizia o seguinte, olha, nós fazemos uma empresa, a gestão da empresa, a gerência, as mulheres ficariam como laranjas, ficariam responsáveis pela gestão, porque como integrante do Ministério Público, ele não pode ter direção de nenhuma empresa. E aí ele discute até como burlar, dizendo o seguinte, olha, nós podemos fazer da seguinte forma, nós passamos a cobrar muito pelas palestras da própria fundação, da própria empresa ou fundação, porque ele discutia, inclusive, a criação de uma fundação. E ali nós ganhamos nas palestras, porque aí é uma forma de não haver um lucro que iria para a própria mulher deles, então fingiria que seria uma fundação sem fins lucrativos, e esta fundação contrataria o próprio Deltan Dallagnol para que ele, então, fizesse as palestras a peso de ouro. Essa era a estratégia deles. Essa discussão mais ou menos se dá ali nos primeiros meses de 2019. Em maio final de maio, começa a divulgação das mensagens. Então, naturalmente, que esse plano deles foi frustrado por conta dessas mensagens. Não havia mais condição nenhuma. O Brasil ali já estava sabendo que, na verdade, quem era o Deltan Dallagnol e quem era o próprio Sérgio Moro, quem eram aqueles procuradores. Então, uma pessoa com este perfil, com esta meta, vamos chamar assim, que é ganhar dinheiro, naturalmente que é capaz de qualquer coisa. Por isso é que hoje é preciso investigar, sim, se não seria, essa vaquinha não seria uma forma de lavar dinheiro. Então, você vê hoje o próprio Deltan, ele tem tido uma reação que também é suspeita. Ele está postando toda hora, enlouquecido. O entorno do Deltan Dallagnol, estou falando do caso do Diogo, foi beneficiado diretamente pela Lava Jato. Ganhou muito dinheiro. E aí é preciso até investigar se esse apartamento que ele tem não faz parte de algum acerto entre eles. Já que o irmão ganhou milhões com delações, o apartamento pode ter sido
o pagamento do Deltan Dallagnol. Veja bem, estou falando pode ter sido. É preciso fazer essa investigação detalhada, aprofundada, e agora essa vaquinha verificar se ele não está lavando o dinheiro. E depois vai usar esse dinheiro como ele, a desculpa é para pagar a indenização do Lula,